eu sou Sulamita Soares, eu estou aqui no canal Aprendendo com Ela e nós estaremos juntos falando sobre algo muito especial em uma série sobre o perdão. Não consigo perdoar. Talvez você já tenha se deparado com esse mesmo sentimento. Muitas vezes algumas pessoas já chegaram em mim e já falaram: olha, eu não consigo perdoar, eu ouço tantas palavras sobre o perdão, sei que o perdão é algo que deve ser uma verdade do cristão, mas nesta série nós vamos nos aprofundar neste tema e praticar o exercício do perdão. Indo lá na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 18, nós vemos Jesus falando sobre o reino. Ele começa o capítulo 18 falando sobre o reino, sobre quem vai entrar no reino, que é necessário nós sermos como crianças para entrarmos no reino. Nós vemos ele falando sobre a ovelha perdida e logo em seguida ele entra num aspecto muito importante. Ele começa a falar sobre o erro. Ele fala sobre o erro e ele fala sobre o perdão. E Pedro estava ali ouvindo tudo o que Jesus estava falando. De repente nós vemos Pedro aproximando-se de Jesus e fazendo um questionamento. Nós vemos ali no versículo 15, Jesus falando sobre o erro, falando sobre quando alguém fizer algo contra você, chame o teu irmão, converse, e Pedro se manifesta. E no versículo 21 ele diz assim: Senhor, acompanhe comigo se você puder. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O mais interessante de tudo isso é que Pedro, ele quis saber sobre o perdão. Ele perguntou a Jesus, ele teve interesse sobre o perdão. Mas prontamente Pedro respondeu e falou assim: são 7 vezes? Ou seja, aquilo que nós muitas vezes temos dentro de nós, tudo tem um limite. Era isso que Pedro estava questionando Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei que eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida, algumas pendências que algumas pessoas deixaram comigo. Mas são 7? Isso sugere limites. São 7, não é mesmo? Talvez você também tenha essa indagação no seu coração. Como mulher que foi ferida, foi traída, alguém que fez algo contra você, contra o seu filho, na sua adolescência, alguém que levou algo que era seu de tão valioso, e hoje a sua justificativa tem sido essa: peraí, eu perdoo, mas tudo tem limites. A primeira coisa que nós podemos observar neste pequeno versículo, no primeiro capítulo desta série, Pedro aproximou-se de Jesus para saber sobre perdão. E o primeiro segredo que nós vamos tratar, para que você comece a exercer, para que você comece a ser bom em perdoar, aproximar-se de Jesus. Até porque o perdão não é humano. O homem, a essência do homem, a humanidade que temos em nós, ela não vem com a virtude do perdão. O perdão é algo divino, é algo de Deus, não pertence a nós. A nossa constituição humana, psicológica, ela não está preparada para o perdão. É por isso que lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina-nos a orar, ele diz: perdoe os meus pecados como o Senhor tem me perdoado. Perdoe as minhas dívidas como o Senhor perdoa. Por quê? Porque perdoar não pertence a nós. Mas lá no versículo 21, a Bíblia diz: aproximando-se Pedro de Jesus. Se você tem dificuldade em perdoar algo, se você tem lutado contra algo, contra alguém, contra uma situação, até mesmo dentro da igreja, dentro da família, no seu passado, com o seu pai, com a sua mãe, perdoar não é teu, nem meu. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus,
nós passamos a receber a virtude de perdoar. E eu convido você, nesse primeiro capítulo, a aproximar-se de Jesus, a falar sobre o que você acha que é perdão, a falar que você não tem conseguido perdoar, a voltar lá, porque perdoar não é esquecer. Falaremos ainda sobre isso, mas no primeiro momento, Deus quer começar esse processo do perdão, convidando você a aproximar-se de Jesus, como Pedro fez. Você gostou desse vídeo? Está ansioso por aquilo que está por vir ainda na nossa série? Então compartilhe esse vídeo, dê um like, deixe o seu comentário aqui embaixo falando sobre qual é essa área da sua vida que você sente uma dificuldade em perdoar. Estaremos orando por você e Deus se aproximará de você e te ajudará, porque Ele tem interesse em você.